Eu fico feliz que a Receita Federal está no caminho certo. Com vários programas, Receita Soluciona, a Receita do Consenso e os programas de conformidade. Mas agora, depois desse olhar comparativo internacional, com os melhores modelos internacionais que a Andréia trouxe, gostaria de passar a palavra para Eric, para ele tratar um pouco da cultura tributária e a origem desse contencioso e o potencial que está se transformando. Boa tarde a todos. Eu quero saudar a mesa. Gustavo, seu nome que está na nossa presidência. Dizer, Andréa, parabéns por sua exposição. Foi tão boa que tirou a metade dos meus argumentos. Mas eu vou tentar complementar isso. Quero agradecer a doutora Adriana Rego pelo convite, estar aqui para falar com uma plateia tão qualificada. Eu quero dizer que, já está no meu currículo, eu fui auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, mas eu sou de uma família, na casa dos meus pais, que dos 6, ou são auditores fiscais ou foram auditores fiscais. Então, eu cresci nesta família, e depois eu pedi exoneração e fui advogar. E a partir daí eu tive essa percepção, como muitos profissionais também, dessa visão do contribuinte e a visão da administração pública, e muitas vezes uma visão aguda, uma visão difícil, uma visão de contraposição. E eu venho falar sobre consensualidade, mas eu queria começar falando sobre os fundamentos para esse grande contencioso. Eu não ignoro que nas discussões da reforma tributária, especialmente, se falou muito que a grande quantidade de legislação leva a isso. Nos casos específicos dos estados, né, ICMS, ISS, isso é um motor, e isso é verdade. Mas eu quero dar um foco aqui, que me parece importante em termos de spoiler, do que eu quero ao final concluir, que o nosso modelo de lançamento no Brasil, ele contribui sobremaneira não só para esse contencioso, mas para esse sentimento que, embora estejamos num momento de revolução, de releitura da relação fisco-contribuinte, ainda está muito presente em todos nós, especialmente nós que estamos na relação fisco-contribuinte há mais tempo. E eu começo dizendo que, lá atrás, quando a gente começou a estudar direito tributário, a gente achava que, na leitura ali de alguma doutrina, que a norma seria aplicável, um processo automático, infalível, e que o lançamento ali rastreado no artigo 142 do CTN, de uma atuação administrativa vinculada, e que a gente não teria, era uma ilusão, e que não teríamos interpretações diferentes, e que isso seria muito tranquilo. E nós sabemos já que isso não é verdade. Nós temos, na hora que é inserido no sistema uma norma que introduz uma obrigação tributária principal ou acessória, existe um leque de opções interpretativas que são igualmente legítimas, todas feitas por um mecanismo que vai encontrar algum resultado. Para fazer todo esse processo, professor Tássio, de trazer a norma geral abstrata para aplicação no caso concreto, o CTN trouxe 3 instrumentos: o lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. Por uma série de fatores que não cabe aqui a mim trazer, mas no Brasil se consolidou o lançamento por homologação. Muito mais pela dificuldade efetiva de você ter, obviamente, na grande maioria das operações, o lançamento de ofício, que tem a maior participação do fisco, traz mais segurança jurídica, mas dá mais trabalho. Então, nós criamos um sistema em que a legislação traz um conjunto de normas, a partir delas os contribuintes saem enlouquecidos para entender o sentido daquilo, porque não são profissionais disso. Os profissionais, muitas vezes, são os contadores que vão fazendo, tentando achar a norma correta.
Só que essa norma correta, na nossa realidade brasileira, às vezes demora 10, 15, 20 anos, porque a norma correta é aquela que o Supremo Tribunal Federal vai dizer após um longo processo judicial. E os contribuintes podem se dividir entre aqueles que aplicam incorretamente a legislação, daqueles que, cientes das opções interpretativas, utilizam as que lhes sejam mais favoráveis, acreditando que eles ou podem passar pelo prazo decadencial ou podem ver prevalecido o seu entendimento. O fisco, por outro lado, é obrigado, pelo artigo 142 do CTN, a adotar uma interpretação que, geralmente, é a interpretação mais favorável à administração. Os auditores, os agentes do fisco são obrigados a ter essa leitura. E, fora isso, pela própria legislação, você pode fazer uma interpretação ao longo dos próximos 5 anos, para daí tentar achar a situação mais correta. É óbvio que isso não vai dar certo. É óbvio que os contribuintes vão tender a interpretar a norma do seu modo, e é óbvio que o fisco, e aqui por uma obrigação legal, fazer, muitas vezes, a interpretação que é mais possível. E isso traz um cenário em que os contribuintes se sentem amplamente injustiçados, porque não têm segurança, porque não têm previsibilidade, porque acreditam que esse sistema gera muitas incertezas, e o fisco tem 5 anos para fazer essa compreensão. A fiscalização, e o que eu trago muito o sentimento de quem viveu dentro da fiscalização, é que a fiscalização se revolta. Se revolta porque o contribuinte muitas vezes é inadimplente, se revolta com razão. E se revolta também, senhores, com a necessidade de se criar mecanismos para que o contribuinte possa saldar débitos antigos com benefícios, o que é absolutamente injusto. O doutor André falou aqui em refis, eu vi na plateia várias pessoas balançando a cabeça, porque, efetivamente, ninguém acha que refis é solução para nada. Ela é um instrumento extremamente injusto. Então, na prática, meus senhores, o sistema incentiva ao mau contribuinte. E isso não é culpa minha, não é culpa do contribuinte, não é culpa da fiscalização, é o sistema. O sistema induz a que seja mais interessante para o contribuinte descumprir essas obrigações. E isso, e além de que, permite que a fiscalização possa aplicar a legislação muitas vezes restritivamente. Eu tive, agora essa semana, recebi um cliente em que foi autuado por uma tributação de imposto de renda e contribuição, doutora Adriana, e que ele estava o auto-infração do exercício 2021, e o fiscal corretamente dizendo, olha, essa aplicação não obedeceu à jurisprudência do Supremo, do STJ, acerca da matéria, no exercício 2023. O autuante tem razão quanto a isso, porque o que prevaleceu foi esse entendimento, mas é difícil para o contribuinte trazer, adivinhar efetivamente qual seria o tratamento adequado no futuro. Então, todo esse sistema, e aqui eu falo de cultura foi falado muito no evento hoje pela manhã, faz com que tenha esse esgarçamento na relação fisco-contribuinte. Mas a minha primeira mensagem, nós não temos culpa disso. O sistema nos induz a isso, e o nosso dever, em nome de um sistema tributário mais justo, é mudar essa sistemática para fazer com que os bons contribuintes façam o recolhimento dos tributos e aqueles contribuintes que não atendem, que não querem cumprir, que querem utilizar esses mecanismos para fazer caixa, que querem utilizar esse mecanismo para pagar o que eu chamo dos últimos dos Fs, né? A folha, os fornecedores, a família e depois o fisco.
Essa prática é muito comum em que os contribuintes se utilizam dessa sistemática. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, a segunda coisa que eu quero dizer em relação a isso, que o grande problema disso, em termos de eficiência da arrecadação, é porque essa sistemática ela faz com que haja um descasamento entre a materialidade, entre o fato signo presuntivo de riqueza, entre o momento em que o contribuinte está apto economicamente para fazer cumprir a obrigação e o pagamento do tributo. Quando há esse descasamento, só o meu tempo já acabou? Não, porque não está medindo, né? Mas já acabou? Tenho quantos minutos ainda? Mais 4? Então vou acelerar aqui. Então, com esse descasamento, há uma tendência muito grande de não haver interesse do pagamento por qualquer pessoa. Conta velha é difícil para todos nós, inclusive para a administração pública administrar precatórios, dívidas antigas, porque está fora desse nível. Então, a transação acaba sendo a melhor opção, doutora Andréa, para a resolução desses tipos de problemas, para trazer alguma justiça, que eu acho que a CAPAG é um instrumento eficiente, mas que nós podemos ter outros mecanismos que possam classificar de forma mais adequada as questões para trazer mais justiça, no fim, no cumprimento dessas obrigações. Mas aí, já caminhando aqui para a conclusão, eu vou fazer a pergunta, e será que eu estou defendendo que o lançamento por homologação é ruim? Não. O lançamento por homologação, ele traduz de forma mais adequada uma relação mais justa entre fisco e contribuintes. A gente pode se aproximar do lançamento por declaração para que nós possamos atuar em conjunto. A melhor forma de fazer isso, e eu defendi isso no livro que eu tive a honra de ter o professor Tássio Lacerda Gama como meu orientador, é através de contratos tributários. É a gente mudando a chave. Primeiro, nós precisamos fazer um reset de toda essa cultura, de todo esse desgaste, dizer, olha, a partir de agora, vamos juntos, como disse o doutor André aqui, vamos juntos, através da consensualidade, através do diálogo, através de formas alternativas de determinar de forma adequada, lá na época em que o fato gerador acontece, ou mais próximo disso, a obrigação tributária, e fazer com que o contribuinte cumpra, deixando para o contencioso apenas aquelas situações que a gente não consegue resolver e que nós levamos para o judiciário, porque o judiciário, eu não sei se é a percepção dos senhores, mas na minha percepção, o judiciário traz as piores soluções. Aquelas matérias que para o contribuinte ganhar, ele perde. E para aqueles que tem que perder, ele ganha. São situações absolutamente surpreendentes, como a jurisprudência entende mal esse processo todo. Por isso, nós temos que trazer palavras para o nosso dia a dia, e as iniciativas da Receita Federal são espetaculares, todas essas aqui, você vai falar um pouco mais sobre essas iniciativas, devem ser aplaudidas, mas a gente tem que aumentar isso, porque isso é urgente. Nós precisamos mudar o sistema tributário através do diálogo, através da oportunidade em que a gente consiga, mais próximo do fato gerador, determinar, através de contratos. Tá? E o senhor pode dizer, mas como assim? Nós temos uma experiência muito rica em relação a isso, nos chamados termos de acordo de ICMS nos estados, no campo do incentivo. Lá, os contribuintes sentam com a administração e veem as particularidades e estabelecem a carga tributária, as obrigações acessórias, os meios de execução, e nós temos um altíssimo nível de cumprimento dessas obrigações pela razão simplória que o contribuinte senta, discute, e ele há uma tendência dele cumprir isso de forma mais satisfatória. Além de que ele tem, geralmente, uma premiação para isso. Pode ser esse o canal que a gente encontra para melhorar esse ambiente. Eu diria mais duas coisas aqui em conclusão. De que não me parece que a ideia do lançamento de ofício seja a solução para tudo isso. A gente caminha aqui na discussão da reforma, o split payment, no meu modo de ver, seria um mecanismo de trazer eficiência
mas que não acredito, pelo menos é o meu sentimento, que a gente consiga, que a economia consiga, que a relação fisco-contribuinte, fazer com que em todas as relações o split payment funcione. O exemplo que eu posso dizer, nós já temos split payment, né, ou algo parecido disso, é a cobrança de ICMS nas operações com combustíveis. Há muitos anos é implementado no Brasil, toda a carga tributária do combustível é recolhida pela Petrobras, e a experiência trouxe o lado positivo de eficiência na arrecadação, mas o lado negativo que os estados passaram durante mais de 30 anos adotando uma alíquota de produto supérfluo para o combustível, que seria a óleos vistos inconstitucional, e veio ser reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, e, do mesmo modo, veio, né, resolvido mais recentemente por emenda constitucional, também utilizando a base de cálculo de forma indevida, incompatível com a realidade econômica. Então, tem vantagens de eficiência, mas tem desvantagens em relação à garantia do cumprimento da justiça tributária e da carga tributária estabelecida no nosso texto constitucional. Eu concluo aqui, senhor presidente, dizendo que isso tudo, né, nós estamos num evento que, dentre os temas, né, de cooperação, estamos numa mesa de cooperação, estamos num ambiente em que nós vamos ver hoje e amanhã ainda várias iniciativas em que a cooperação e a consensualidade são muito presentes, mas eu diria que eu poderia ter economizado o tempo dos senhores dizendo apenas que tudo que eu estou falando aqui é apenas aplicação do princípio da cooperação, que a cooperação não é só entre as administrações, mas a cooperação entre contribuintes e fisco, e os dois, sim, têm a obrigação de fazer cumprir esse mandato, e o princípio também da justiça tributária. Tudo isso é só aplicação desses princípios. Mas eu poderia vir aqui defender que eventuais cobranças seriam inconstitucionais, que não obedecem à justiça tributária, ou que a cooperação é elemento fundamental da constituição do crédito tributário, que a estruturação, como o doutor André colocou, de áreas específicas com um volume muito maior seria fundamental para a validade de eventuais autos de infração, porque feririam o princípio constitucional, mas aí eu estaria traindo o que eu estou defendendo, porque eu estaria tendo um discurso combativo, contencioso. A minha ideia, e espero que seja entendida, é que nós podemos dialogar, inclusive, nesse ponto. Qual é o conteúdo do princípio da cooperação? Qual é o conteúdo do princípio da justiça tributária? Então, a minha sugestão é que podemos começar por aí. Começar construindo um pilar de um novo sistema e, para tanto, que a gente possa conversar. Isso é o ponto inicial, a partir do qual a gente tenta superar tudo isso, a gente tenta superar a cultura, a gente traz mais eficiente, a gente traz previsibilidade de receita, a gente traz segurança para o contribuinte, e a gente, no fim das contas, faz uma revolução que a reforma tributária se propõe a fazer. Muito obrigado. Eric, muito obrigado pelas palavras, pela contextualização, mas fica aqui uma provocação dentro dessa necessidade da mudança cultural que estamos vivendo, somos parte disso. Como podemos promover essa mudança cultural para a consensualidade ela ser uma regra e não exceção? E isso considerando a visão de contribuintes e também da administração tributária. Bem, eu vou pegar aqui um exemplo da minha esposa. Minha esposa fez mestrado em Lisboa e ela falou sobre mediação eletrônica. E, naquela oportunidade, já faz uns 4 anos que ela escreveu esse artigo, eu conheci a plataforma consumidor.gov.br, que é desconhecida de muita gente, impressionante. O governo tem uma plataforma para evitar litígios, empresas aéreas, lojas de varejo,
E eu utilizei essa semana, já utilizei várias vezes, a resposta chega em 48 horas. Acho que falta, talvez, a sociedade saber mais, né? Eu acho que o trabalho, a gente comentava aqui com o André há pouco, é espetacular o que a Receita Federal está fazendo. E esses vários programas que vocês vão poder colocar com muito mais objetividade, muito mais pertinência do que eu, eles precisam, a sociedade precisa saber, né? E não vai ser fácil a mudança da cultura, porque, repito, traz vantagem para o contribuinte. Do jeito que está hoje, traz vantagem. A gente tem que começar a virar o jogo, a gente tem uma lei específica trazendo isso, talvez o Código Tributário Nacional trazendo uma disciplina sobre esse tema, embora do ponto de vista jurídico, a minha compreensão de que uma lei, um dispositivo de lei, já dá conforto para a administração. Acho que a lei de transação, o artigo 27 da 3988, é o artigo mais importante, aquele que dá conforto ao agente administrativo, que merece fazer isso e não tem ninguém melhor para fazer. Então, passa pela comunicação, passa pela compreensão, passa por eventos como esse. Doutora Adriana, novamente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando e trazendo essa visão também do contribuinte, e dizer que nós estamos dentro da academia, dispostos a contribuir para que isso evolua e a gente alcance esse objetivo. Muito obrigado, Eric. Bom, pessoal, agora, depois de uma visão internacional, da contextualização do contencioso e da